Caro aluno, cara aluna. Se eu perguntar para você se a Terra que gira em torno do Sol ou se é o Sol que gira em torno da Terra, hoje certamente você vai responder, claro, professor, é a Terra que gira em torno do Sol. É mesmo? Você tem certeza disso? Você consegue provar? Provar através de uma observação que a Terra gira em torno do Sol? Você pode dizer o dia e a noite. Olha, eu vou te falar. Eu consigo explicar o dia e a noite colocando a Terra parada e o Sol girando em torno da Terra. Quer ver? Imagina o seguinte. Está aqui a Terra. Está aqui o Sol. Aqui está dia e aqui está noite. Vamos supor que a Terra esteja parada. O Sol se movimente. E aí, o Sol veio para cá, o Sol está aqui, a Terra está aqui. Então agora aqui está dia e aqui está noite. Expliquei para você o dia e a noite, colocando a Terra no centro, colocando o Sol girando em torno da Terra. Você pode falar estações do ano. Estações do ano. Está aqui o Sol nessa posição. Os raios solares incidem mais diretamente nesse hemisfério, no hemisfério norte. Então aqui seria verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Posso explicar isso da seguinte maneira, colocando o Sol em movimento, e quando o Sol estiver aqui, vou ter verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Ou seja, eu consigo também explicar as estações do ano colocando a Terra no centro e o Sol girando em torno da Terra. Então, pergunto para você, é a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Durante milênios, a resposta foi a Terra está parada e o Sol gira em torno da Terra. Passa o tempo, vem Copérnico, Galileu e a resposta mudou. A resposta foi a Terra gira em torno do Sol. Mas, efetivamente, qual é a resposta? Depende do referencial. E esse é o assunto da aula de hoje. Referencial, movimento, posição, ou seja, vamos falar sobre os conceitos básicos de cinemática. Conceitos básicos de cinemática. Cine quer dizer movimento, tanto cinema são imagens em movimento, estudo do movimento. E vamos falar sobre esses conceitos. Primeiro conceito é o conceito de referencial. Referencial em relação a que eu meço o meu movimento. O referencial pode ser unidimensional, uma estrada. Pode ser bidimensional, latitude e longitude. Pode ser tridimensional, latitude, longitude e altitude ou profundidade. E é definindo o referencial que eu vou analisar todo o resto. Voltando então, movimento. A Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Depende do referencial. Se eu colocar o referencial na Terra, a Terra está parada e o Sol gira em torno da Terra. Se você colocar o referencial no Sol, o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol. Então, pensando apenas em termos de cinemática, depende do referencial. Se eu colocar o referencial na Terra, Terra parada, Sol em movimento. Colocou no referencial no Sol, Sol parado e Terra em movimento. Portanto, movimento e repouso depende do referencial. Não existe um referencial absoluto. Não existe repouso absoluto ou movimento absoluto. Se você está num carro, seu carro está a 20 km por hora. Do teu lado está um outro carro indo no mesmo sentido, também a 20 km por hora. Você olha para ele, você está parado em relação a ele. Então, a velocidade também depende do referencial. Movimento e repouso depende do referencial,
velocidade depende do referencial. E nesse referencial aqui, existe um ponto que eu coloco como espaço zero, que é chamada origem dos espaços. Origem dos espaços. Espaço é representado pela letra S. No sistema internacional, medido em metros, mas pode ser quilômetros, em anos-luz, em milhas, jardas, etc. Então, aqui, origem dos espaços é o ponto em que o referencial vale, em que a posição vale zero. Não confundir com posição inicial. Exemplo, em São Paulo, as estradas estaduais. O quilômetro zero de todas as estradas estaduais de São Paulo é a Praça da Sé, é o marco zero. Então, se uma pessoa está no quilômetro 30 da Castelo, ela está a 30 quilômetros da Praça da Sé. Se ela está no quilômetro 20 da Imigrantes, ela está a 20 quilômetros da Praça da Sé, porque é a origem dos espaços destas estradas. Agora eu pergunto para você, e o planeta Terra, ele é grande ou ele é pequeno? Qual é a resposta? Depende do referencial. Se eu pensar no referencial, o tamanho do planeta Terra em relação a nós, ele é gigantesco. Agora, o tamanho do planeta Terra em relação à sua órbita, ele é muito, mas muito pequeno. Tão pequeno que eu posso considerá-lo como sendo um ponto material. Ponto material, que é então? É um corpo que tem massa, cujas dimensões são desprezíveis em relação ao referencial ou em relação ao problema em questão. Então a Terra pode ser um ponto material em relação à sua órbita e pode ser um corpo extenso em outros problemas onde as dimensões da Terra não são desprezíveis. Um carro é um ponto material ou um corpo extenso? Depende do referencial. Um carro numa estrada, ele é um ponto. O tamanho dele é desprezível em relação à estrada. Portanto, um ponto material. Um carro numa garagem, mesmo ele sendo menor do que a garagem, ele ocupa espaço. O espaço dele interfere na situação. Portanto, é um corpo extenso. Então, ponto material ou corpo extenso depende do referencial. Aqui, tem esse referencial aqui. Eu tenho a origem dos espaços e eu tenho aqui, por exemplo, o que é chamada posição inicial. O que seria a posição inicial? É a posição do móvel quando se começou a marcar o tempo. Pode ser um carro, já estava andando, mas quando ele passa aqui, eu começo a marcar o tempo. Então eu chamo esse ponto de posição inicial, S0. Posição inicial. A posição de um móvel no referencial é dada então por S. S, posição num certo instante. S0, posição inicial. Agora, eu tenho o que chamamos de deslocamento. Delta S, variação da posição, que é a posição final menos ou a posição inicial, ou a posição num certo instante menos a posição no outro instante. É o quanto variou a posição. Não confundir com distância percorrida. Pode ou não ser a mesma coisa. Se eu saio do quilômetro 20, chego no quilômetro 50, 50 menos 20, 30 quilômetros. Esse é o deslocamento. Se eu saio do 20, chego no 50 e aí volto para o 30, qual que é o meu deslocamento? Posição final, 30, menos posição inicial, 20. 30 menos 20, 10 quilômetros. Não importa o que eu fiz no meio do caminho. Variação da posição, deslocamento, posição final, menos posição inicial. E a distância percorrida?
De 20 até 50, andei 30. De 50 até 30, andei 20. 30 mais 20, 50 quilômetros. Então são duas coisas diferentes. Distância percorrida. Somo todas as distâncias, todos os módulos do deslocamento em cada trecho. E o deslocamento, posição final, menos posição inicial. Imagine o seguinte, que o Judson saia daqui, saia, por exemplo, de São Paulo, e aí ele vai de carro até Santos. De Santos, ele pega um navio até a África. Lá na África, ele vai correndo até o Egito. Vai correndo até chegar no Egito, na África ainda. Pega um avião até Londres. De Londres, ele pega um outro avião, vai para os Estados Unidos. E de lá ele pega um foguete até Marte. Ele volta, pega outro foguete e aí a sua cápsula cai no Oceano Pacífico. Ele vai surfando até o Chile. E do Chile ele vai de bicicleta e chega em São Paulo. Qual o seu deslocamento? 0. Saiu de um lugar e voltou para o mesmo lugar, deslocamento é 0, não importa o que ele fez no meio do caminho. Agora o conceito de velocidade média. Deslocamento sobre o tempo. ΔS sobre ΔT. Não confundir com velocidade instantânea, que é a velocidade que o velocímetro marca. Naquele instante tem aquela velocidade. Aqui é o deslocamento sobre o tempo. Tá? Cuidado para não confundir com distância percorrida sobre o tempo. Velocidade média é isso. É o ΔS sobre ΔT. Ah, mas e distância sobre o tempo? Em português não tem isso, né? Mas agora em inglês eles têm velocity e speed. São dois conceitos levemente diferentes. A velocity é mais parecida com isso aqui. Tá? Então, mas para nós, ΔS sobre ΔT, velocidade média. E a velocidade instantânea, a velocidade naquele instante. Por exemplo, você está num carro andando a 100 km por hora, essa é a velocidade que o velocímetro está marcando, velocidade instantânea, naquele instante. Agora, não quer dizer que você vai andar 100 km em 1 hora. Se você andar 100 km em 1 hora, a sua velocidade média será 100 sobre 1, 100 km por hora. Aí não importando o que você fez no meio do caminho. Tá? Se o seu deslocamento foi 100 km, tempo numa hora. Importante saber transformar unidades. Quilômetros por hora para metros por segundo. 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Então, 1 quilômetro por hora, 3.600 por 1.000, 3,6. 1 sobre 3,6 metros por segundo. Portanto, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, velocidade, quilômetros por hora, metro por segundo, saber transformar as unidades é fundamental. Caro aluno, cara aluna, na aula de hoje nós vimos alguns conceitos básicos de cinemática. Vimos que, para começar, referencial. Na cinemática, diversos conceitos dependem do referencial. Movimento e repouso, conceito de velocidade, ponto material e corpo extenso. Precisa definir o referencial. E aí nós vimos esses conceitos e a questão das unidades. Precisa saber transformar as unidades. Quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. É isso que nós temos por hoje e até a próxima.